Não pode haver uma rudeza maior do que interromper alguém em seu discurso. Teríamos muito menos conflitos no mundo se as palavras fossem tomadas pelo que são, apenas os sinais das nossas ideias e nunca as realidades em si. O refinamento do intelecto tem dois objetivos: primeiro, aumentar nosso conhecimento e, segundo, permitir-nos difundir esse conhecimento para outros. Além disso, temos conhecimento da nossa existência por intuição ou da existência de Deus por demonstração, e de outras coisas por sensação. Como a usurpação é o exercício do poder ao qual outro tem direito, assim a tirania é o exercício do poder acima do direito, ao qual ninguém pode ter direito. A virtude é mais difícil de se obter do que o conhecimento do mundo, e, se perdida em um jovem, é raramente recuperada. A religião, que mais deveria nos distinguir dos animais, e principalmente nos elevar, como criaturas racionais, acima dos brutos, é aquela em que os homens muitas vezes parecem mais irracionais e mais insensatos que os animais. Cada passo à frente que a mente dá no caminho do conhecimento, traz alguma descoberta, que não só é nova, mas também, pelo menos por enquanto, a mais valiosa. Sendo os homens, como já foi dito, pela sua natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso deste estado e submetido ao poder político de outro, sem o seu próprio consentimento. As fundações sobre as quais vários deveres são construídos, e os fundamentos do certo e do errado dos quais eles brotam, talvez não sejam facilmente deixados entrar na mente dos homens adultos. A necessidade de acreditar sem conhecimento, frequentemente por motivos muito simples, neste estado de ação fugaz e cegueira em que nos encontramos, deve nos tornar mais ocupados e cuidadosos em nos informar do que em constranger os outros. Longos discursos e leituras filosóficas, na melhor das hipóteses, surpreendem e confundem, mas não instruem as crianças. O sofisma só serve para tornar os homens mais convencidos na sua ignorância. A razão pela qual o homem entra na sociedade é para preservar sua propriedade. Há razões para pensar que, se os homens fossem melhor instruídos sobre si mesmos, seriam menos imponentes sobre os outros. Parece-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que ela não percebe nem compreende. O governo não tem outro fim a não ser a preservação da propriedade. Tenho certeza de que o zelo ou amor à verdade nunca pode permitir que a falsidade seja usada em sua defesa. As crianças, e os homens também, fazem mais pelo exemplo. Os índios, que chamamos de bárbaros, observam muito mais decência e civilidade em seus discursos e conversas. As novas opiniões são sempre suspeitas e são geralmente opostas pela única razão de ainda não se terem tornado comuns. Todos os homens estão sujeitos a erro, e a maioria dos homens está, em muitos pontos, por paixão ou interesse, tentados a ele. Preferência do vício à virtude, manifesta julgamento errado. O preço de cada mercadoria aumenta ou diminui conforme a proporção entre o número de compradores e vendedores. Esta regra se aplica universalmente a todas as coisas que devem ser compradas ou vendidas. A liberdade natural do homem significa que ele está livre de toda força maior na terra e não está sujeito à vontade ou ao poder legislativo de um ser humano, mas que só ele torna a lei da natureza seu princípio legítimo. Aqueles que não são guiados pela razão nunca podem caminhar no caminho certo, e aqueles que são fisicamente fracos nunca são capazes de elevar o interior, espírito ou alma. Aquele que fizer um levantamento imparcial sobre as nações do mundo, encontrará tanto dos governos, religião e maneiras introduzidos e continuados entre eles por esses meios, que não terão senão pouca reverência pelas práticas que estão em uso e crédito entre os homens. Uma mente sadia em um corpo sadio, é uma breve, mais completa, descrição de um estado feliz neste mundo. Posições falsas e duvidosas, confiadas como máximas inquestionáveis, afastam da verdade aqueles que nelas constroem. Tais são geralmente os preconceitos imbuídos de educação, festa, reverência, moda, interesse, etc. Um jovem, antes de deixar o abrigo da casa de seu pai, e a guarda de um tutor, deve ser fortificado com determinação, e familiarizado com os homens, para proteger suas virtudes, para não ser levado a algum caminho desastroso ou a um precipício letal.
Felicidade e infelicidade são dois estados cujos limites desconhecemos. O bem e o mal, a recompensa e o castigo, são os únicos motivos para uma criatura racional, são o estímulo e as rédeas por meio das quais toda a humanidade se põe a trabalhar e é guiada. O conhecimento de nenhum homem consegue ir além de sua experiência. Não há nada na mente que não tenha estado previamente nos sentidos. A grande arte de aprender muito é aprender um pouco de uma só vez. A única defesa contra o mundo é um conhecimento profundo do mesmo. Amar a verdade pela verdade é a parte principal da perfeição humana neste mundo, e a sementeira de todas as outras virtudes. Aquele que se põe seriamente na busca da verdade, deve em primeiro lugar preparar sua mente com amor a ela. Pois aquele que não a ama, não se preocupará muito em obtê-la, nem se preocupará muito quando a perdê-la. De todas as maneiras pelas quais as crianças devem ser instruídas, e suas maneiras formadas, a mais simples, fácil e eficaz, é colocar diante dos seus olhos os exemplos das coisas que você quer que elas façam, ou evitem. Curtiu este conteúdo? Te fez repensar algumas coisas? Se sim, deixe nos comentários que quero saber. Se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas reflitam a vida também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.